eu acho que a indústria da música, enfim, de qualquer lado, as coisas tendem a ser mais frias, tendem a ser mais robóticas, programadas. A gente tá cada vez mais caminhando numa modernidade, numa... burocrático. Né? Pô, pra caraca. E tá todo mundo meio plástico, assim, sabe? O Rodrigo usa muito isso, meio plástico. Então, assim, cara, contato humano, essas relações, esse calor, essa coisa empática, pra mim, em, assim, qualquer profissão, mas na música, isso pra mim destaca. E, pô, é uma delícia ouvir isso, cara, porque a gente precisa cada vez mais de pessoas, assim, pra mim, assim, em tudo na música, sabe? Do holding, as empresas, os artistas, eu acho que as pessoas estão perdendo um pouco o lado humano. A gente tá ficando muito máquina. Com certeza. E ainda mais, cara, e acho que a gente se complementa muito com isso, que a Vitória tem um lado mais artístico, é atriz, e eu tenho um lado mais empresarial. E conhecendo a cabeça de artista, a gente vê que artista é um ser humano diferente, é um ser humano que tem uma necessidade diferente. O modo de pensar é diferente. Então, pro artista, o afeto se torna 3 vezes mais importante. Com certeza. Entendeu? Porque assim, porra... Atenção de verdade, sabe? Tipo, você realmente ser atencioso com a pessoa, isso faz toda a diferença. Não só com o artista, mas com a equipe dele, com todo o ecossistema que tá ali, sabe? Tipo, a gente pega músicas ali dentro da empresa, estão batendo 10 mil, 20 mil, 30 mil views, que não são músicas prospectadas, e pensa, de fato, como que a gente pode fazer essa música chegar para mais pessoas, sabe? O que a gente precisa levar para esse artista? O que esse artista precisa dar pra gente conseguir isso? E isso faz com que muitos negócios que talvez não bombariam, bombem. Porque a pessoa precisa de uma atenção, ela precisa de uma visibilidade. O mundo, ele não é meritocrata. Você vai cantar muito, você vai trabalhar muito e você vai ser o artista mais famoso do mundo. Isso é completamente lúdico, é completamente mentira, sabe? E a gente precisa criar vias de oportunidade para as pessoas. Porque se as pessoas não tiverem oportunidade, elas não se destacam, sabe? Se eu não tivesse oportunidade de estar dentro de um ecossistema que me favorecesse, que me deixasse ir até São Paulo estudar, que me desse forças e me nutrisse, né? Com todo conhecimento, eu não estaria onde eu tô aqui. Então, na verdade, é dar oportunidade. A gente precisa dar mais oportunidade para os artistas e para a cadeia que envolve eles. Só assim a gente vai conseguir colher frutos muito saudáveis, sabe? Tipo, percebo muito isso. E aí você vê histórias como a tua, que tem talentos escondidos em outras profissões, cara. E a gente, né? Muito. E a gente vai pegando e vai identificando e fala... Irmão. Cara, o Lucas, que agora saiu daqui. E a própria Luane, pô. A Luane é da área da saúde, mano. Trabalha com saúde, trabalha na música também com a gente. E a gente vê um talento. O Lucas, pô, atleta de natação. A gente, cara, você tem uma mentalidade de atleta. Pra mim é muito importante. Um cara com mentalidade de atleta. Sim. A gente vai pescando em outras áreas, gente pra gente aqui. A Brenda falou um pouquinho da vida dela. Queria muito que você desse um breve da sua, assim, porque... Eita! Vem aquariano. Além de faixa roxa... Vem aquariano, fala! Além de faixa roxa, jiu-jitsu, surfista, CEO... Da onde que veio? Como que você chegou na música, Vim? Então, eu sempre... Meu pai, quando... Meu pai ficou doente, eu tinha 12 anos. Meu pai teve uma complicação de saúde. E eu fui morar com minha tia, na Ilha do Governador. E minha tia era bem envolvida com arte, assim, né? Ela pintava, ela esculpia, ela fazia coisa com argila. Então ali, eu fiquei morando 1 ano com ela. E ela me introduziu um pouco nessa questão da arte. Beleza. Aí depois eu voltei a morar com meus pais, né? Meu pai se estabilizou com a saúde dele e tudo mais. Mas eu trouxe aquele viés artístico ali. Então eu comecei a pintar muito e eu sempre... Vamos lá. Aí nesse período que meu pai ficou doente, a família um pouco se desestabilizou. Meio que deu uma desestabilizada assim. E a minha parte colegial, o meu ensino médio, o meu ensino fundamental, ele foi muito foda-se, sabe? Eu era um péssimo aluno, porque eu, tipo assim, era muito dislexo e, cara, não fluía na escola. E eu comecei a ver com 18 anos que ia dar merda. Eu falei, cara, vai dar merda. Tipo assim, eu tenho amigos aqui que tem uma estrutura familiar, eu tinha amigos que eram com uma estrutura financeira menor, então eu vivia em 2 mundos, assim, eu tinha amigos que tinham uma família estruturada financeiramente, que investia em educação desses meus amigos, e tinha amigos que eram de comunidade,
que não tinham essa condição, e eu ficava nesse meio termo. Eu vivi esses dois mundos. E eu moro num bairro meio roça, assim, que hoje está se desenvolvendo mais, mas na época era ainda muito roça. E lá tinha esse negócio de matarem. E eu comecei a perder alguns amigos assassinados e tal, que eram envolvidos com tráfico, ou eram envolvidos com crime. E eu comecei assim, cara, vai dar merda. Vai dar merda real. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer? Eu vou me apegar aqui a ler, porque pelo menos eu vou me garantir em alguma coisa. Eu já tinha esse amor pela arte lá que veio lá da minha família. Meu pai tinha restaurante, eu ouvia muito MPB, então também gostava muito de música de velho. Eu era um velho no corpo de um jovem, assim, eu amava, pô, amo até hoje, óbvio, Milton Nascimento, Caetano Veloso e Chico Buarque. Eu canto, sei cantar desde muito novo todas essas músicas ali, pra mim isso já era do meu sangue. Beleza, então tinha essa questão da literatura entrando para salvar uma vida acadêmica que não teve. Comecei a perceber, pô, tem que ler para conseguir sobreviver, porque vai dar merda. Já sei que vai dar merda. E comecei a ler muito, real, assim, comecei a devorar livro. Ler. E quais tipos de livros, assim? Literatura, qualquer coisa. Ficção, qualquer livro que fosse legal, eu tava lendo, que eu achasse que ia somar alguma coisa. Eu comecei a trabalhar muito novo, e eu comecei a trabalhar na área naval. Eu fazia desenho de navio, acompanhava a solda dos navios. Não vou entrar muito nisso, mas eu trabalhava na área naval, só que eu era muito insatisfeito com aquilo. Tinham pessoas que amavam aquilo, que tinham tudo a ver com aquilo, mas eu não tinha. Eu gostava de coisas mais lúdicas. E continuava lendo. Lendo muito. Na ida do ônibus, na hora do almoço, na volta do ônibus, lendo. E em um dado momento eu falei, cara, eu tenho capacidade de escrever um livro. Eu vou escrever um livro. Aí comecei nessa pira, vou escrever o livro. Eu comecei a montar o livro na cabeça, pago um tempão montando esse livro. E eu sempre empreendi. Desde novo, assim, eu vendia arranjo de bambu. Eu já tinha ideia lá na época do estaleiro de montar uma empresa de concurso com raciocínio lógico na internet. Montei todo o escopo. Se chamava Supremo QI, o nome dessa ideia. Isso era maneiro. Se bobear, eu ia estar... Porra, baludo há muito tempo já, meu irmão, porque essa ideia era foda. Mas beleza, eu sempre tive essa ideia assim. Cabeça empreendedora, de gerar grana. Tinha, irmão. Aí, eu, por morar num lugar mais de roça, eu criava cavalo. Olha que ideia. Eu tô tentando montar uma quebra-cabeça, que é complexo. Eu criava cavalo, e na casa da minha mãe tinha uma baia de cavalo. E na época do estaleiro, como eu não gostava daquilo, eu falei, vou montar algum negócio. E montei uma cozinha industrial na baia do meu cavalo, que era menor que... Era um negócio muito pequeno, assim, tipo... Como se fosse essa área que as pessoas estão vendo aqui. Uma coisa pequena, real, para ser uma cozinha, né? Para um podcast, isso aqui é um espaço perfeito. Mas uma cozinha industrial é pequena. Você precisa de máquinas, freezer, bancadas e tal. Mas apertei na baia do cavalo ali, fiz uma cozinha com o dinheiro do estaleiro. E comecei, a final de semana, fazer uns escondidinhos de aipim, que eu vendia no estaleiro. E para bar e restaurante revender, padaria e tal. Uma coisa meio que eles revendiam o meu produto e no estaleiro eu vendia para o consumidor final. E um belo dia, eu fui numa batalha de rima com o Nissim. Já gostava de rap, já fazia alguns eventinhos na praia. Fazia algumas coisas culturais. Eu sempre gostei disso, sempre gostei da arte e da cultura. Aí eu fui numa batalha com o Nissim e aí eu voltei. Cheguei em casa de manhã, meu pai tava na varanda assim e tal. E fui dormir, meu pai... foi resolver as coisas dele. Nesse dia, meu pai faleceu. E eu acho que tava de licença, eu tava fazendo algum curso do estaleiro, eu não lembro assim, mas nesse dia eu não tava trabalhando no estaleiro. Aí nesse dia que meu pai faleceu, pô, foi foda. Eu falei, cara, perdi meu pai, né, pica. Aí voltei pro estaleiro, já voltei decidido a pedir demissão. Eu já tinha a cozinha, eu já tinha alguma coisa acontecendo ali. Aí eu pedi demissão do estaleiro, foi muito difícil. E chamei o Nissim, que é meu parceiro da Banda Oriente, para fazer o prefácio desse livro. Aí eu e o Nissim começamos a se aproximar mais e ele me pediu um patrocínio para um clipe de uma música Mr. M com os escondidinhos de aipim. Olha a história se juntando aí. Caraca! Gente, pelo amor de Deus. Aí ele pediu o patrocínio dos escondidinhos pro clipe da música Mr. M, que era o segundo clipe da Banda Oriente. O primeiro foi Eu Sou de Niterói, que eu sou de Niterói, onde playboy quer ser bandido, bandido quer ser playboy. E o segundo foi Mr. M.
que foi gravado no Carnaval do Rio, era uma folha de maconha gigante. Esse clipe é histórico. E eu dei 25 unidades de escondidinho pra produção do clipe. Pro câmera, pro cara, porra, que trabalhava com isso. O catering. E ele falou, pô, me dá esse apoio aí, eu boto a marca no clipe e tal. Beleza, dei esse apoio. Aí passou, tipo, um mês, assim, o Nissim me liga, pô, vamos montar uma marca de roupa, cara. Eu vi aí que você tem negócio próprio, já bota a cara. Ele foi lá na baia, que era a cozinha, na Baía do Cavalo, né? Ele foi lá buscar, eu expliquei como é que funcionava a linha de produção, assim, pá. Aí ele, pô, vamos montar uma marca de roupa? Eu, porra, tinha acabado de perder meu pai, tava me reinventando inteiro, lançando o livro. O cara, eu falei, vamos embora, meu irmão. Cheira, roupa. 24 anos. Eu, pô, vamos, irmão. Vamos sim, vamos embora, vamos fazer. Não entendia nada de roupa, nada de confecção. Aí começamos a montar confecção, merchandising de banda. Aí fizemos o Oriente, fizemos um pouco da Tudo Bom. Aí fizemos o Ponto de Equilíbrio. Aí depois fizemos 1 quilo. Aí depois voltamos um pouco com a Tudo Bom. Cara, e o negócio da 1 quilo ali, assim, Bombou. eu vou dar uma pausa aqui, porque, meu irmão, foi um negócio inacreditável. Vendia... A roupa da 1 quilo, fazia era o Ivinho. A equipe do Ivinho lá. E, cara, foi um negócio Explosão. inacreditável, pô. Foi explosão. Uma Aí grande a gente explosão. começou a entender como é que funcionava o digital, né? E, porra, eu sou ainda um jeca, um roceiro. Então, trabalhar com internet era uma coisa muito distante do que eu pensava, né? A galera era escrever livro e vender escondidinho de aipim. Lançou o livro que ele fez o prefácio? Claro, depois eu vou trazer ele e te mandar. Do livro. Porra. Tem meu livro foi publicado e tal. E assim, a literatura, como a gente vai ver aqui no final da história, ela mudou minha vida. Meu livro mudou minha vida, né? Aí, beleza. Aí, lancei o livro, inclusive. Vendi o livro na loja online do Oriente. Vendia nos shows do Oriente, junto com merchandise. A gente rodou o Brasil fazendo merchandise. Eu, porra, trabalhava no dia a dia do merchandise. Final de semana ia pra show. Era aquela rotina, tipo, 100% trampo. Hoje não é muito diferente, mas hoje tem uma equipe que contribui aí para eu ter uma vida mais confortável nesse aspecto de tempo e tudo mais. Mas na época era dedicação total, assim, fazia tudo. E aí começamos a trabalhar com produto, que era o merchandising. Aí começou a vir essa era digital, de tipo, distribuir, o YouTube pagar, o Google comprou o YouTube começou a gerar dinheiro, o Spotify nem gerava muito. A gente começou a se destacar um pouco nisso tudo também. Começamos a... Nisso já tá dentro da música, né? Porque a Já partir tava do dentro da merchan ali, música. você Sim. começou a caminhar e foi Já entrando tava. nesse universo, já tinha a ver com a arte que você curtia. Já tava, e assim, eu já fazia algumas letras e tal, e já ia a alguns eventos de batalha. Sempre gostei desse universo, não foi uma coisa que caí do nada. Na Sim. verdade, eu busquei entrar nesse universo Empreendendo. e também tive a oportunidade de ter pessoas que foram muito importantes para que isso tudo acontecesse, né? Tipo, sou eternamente grato ao Nissim, ao Zezão, que é meu sócio, a todo mundo, assim, acho que todo mundo Vai contribuiu. contribuindo. E aí foi se transformando em empresa de produto, que era a parte de merchan, depois ela foi migrando para serviço, e agora virou uma empresa de tecnologia que trabalha com serviço, e tudo foi por causa de um convite de um prefácio de um livro, de uma baia de cavalo, de um escondidinho. É confuso porque a história é confusa, mas no final deu certo. Cara, eu já pintei uma série de sucesso aqui na minha cabeça. Você não tá entendendo. Você foi falando, fui imaginando, falando, caralho. Pô, Cara, que sente isso? Série de streaming. Essas histórias, pô, eu acho que é a parte mais legal, acho, da profissão, Sim, cara. com certeza. É a gente entender, né? Toda vida, Tá por trás, né? toda vida é interessante quando bem contado. E aí Cara, você vai vendo a nossa diferença, assim, sabe? Da onde veio. Olha isso, quando que eu ia imaginar que tu já vendeu escondidinho na baia do cavalo. E qual é, irmão? Eu E- que fazia, e você- tipo, eu descascava era 80 quilos, pô. Eu cronometrava, minuto valia. Eu fazia em 2h30, 4 caixas de empim, irmão. O bagulho é sério. Era bom? Era bom? Pô, top, meus escondidinhos é maneiro. E É assim... bom, gostoso. Sério? a Bruna já Aham. comeu. Eu comia bastante. E assim... Pois, vamos ter que marcar esse almoço aí. Cara, acho que o que fica disso aí é tipo, porra, meu irmão, se tu acredita em algo que você não tá vivendo, que você ame, né? Se você não tá feliz onde você tá, por mais que você não saiba o caminho, porque às vezes a gente fica com medo de sair onde a gente tá insatisfeito, porque a gente não tem um caminho que é o caminho do que a gente quer, né? E a gente, por não ter aquele caminho muito claro, a gente fica preso, a gente fica, porra, eu tô infeliz aqui,
mas ao mesmo tempo não enxergo o caminho que vai me levar pra felicidade, não consigo enxergar. E a gente não vai pra esse desconhecido. No meu caso, eu tinha o privilégio de ainda ter uma idade relativamente nova, que eu podia me tacar, não tinha, sei lá, família, filho pra caralho, não sei o que, isso que lá, eu conseguia, era mais eu ali. Mas acho que independente disso... Coragem, né, cara? Acho que essa virada de chave de você mudar a rota, ela te traz um caminho muito desconhecido. E sim, esse ato de, porra... Se jogar é muito importante, irmão. Tem que se jogar, tem que se jogar. Eu tava conversando com um amigo meu na semana... Acho que passado, o Hugo, você tá ligado? O Hugo Becker. Claro. E aí eu tava assim na rua com ele tava passando por um momento assim também de querer se jogar. Aí a gente tava assim na rua e era uma curva assim. Aí eu falei, cara, a impressão que eu tenho é que nesses momentos é o seguinte. Tá vendo aquela placa ali? A gente conseguia ver a placa. Você consegue ver ali. Você tem que ir ali. Você não sabe o que vem depois da curva. Você ainda não conseguiu enxergar o caminho todo. Mas até ali você consegue ir, pô. Então assim, vai até ali, irmão. Quando você chegar ali... o caminho vai abrir um pouco mais. Porque novas às vezes opções vão às vir, vezes né? você fica esperando o caminho completo. Imagina se quando você começasse lá, você nunca ia imaginar que você hoje ia ser CEO de uma empresa que cresce 18 vezes ao ano e desse tamanho. Você nunca ia. Mas conforme você vai caminhando, acho que o caminho vai abrindo. Isso dá pra ver na história de vocês dois, assim. O caminhante que faz o... caminho e o caminhante se faz ao caminhar, né? O caminho e o caminhante se faz ao caminhar. Aí. Essa daí... Essa é boa. Essa daí é boa demais. Essa, pô. Eu gosto muito de ler também, Mas assim, cara. eu tive o privilégio de ter pessoas muito foda nessa caminhada, né? Que, tipo, estavam ali do lado e... Na época, o Oriente, ele conseguiu um patrocínio com a Kix, né? Do projeto acústico Oriente. E, pô, tive a oportunidade de conhecer o dono da Kix, o Ramon. Porra, foi um puta mentor na minha vida. Aí o cara também que ajudou a gente a ter o produto físico lá, do merchandising do Oriente, que era um cara que, pô, veio de comunidade, se transformou em empresário de marca de roupa, o Elinho da Mutati. Outro puta, pô, mentor na minha vida. Aí depois, pô, o Egídio, que é um... avô do meu afilhado, também é um cara aquariano também, assim, porreta do caralho, sinistro, meu irmão. É meu Jedi, assim, o cara é brabo. Então essas pessoas, acho que Deus conseguiu me conectar com pessoas muito foda. Sem elas eu acho que não ia, eu juro. Eu reconheço a minha grandiosidade, mas também reconheço a minha pequenez, assim. Sem elas eu não ia não, porque são pessoas que viravam a chave em muita coisa, sabe? Então, acho que você identificar as pessoas que são muito importantes e valorizar elas, essas relações, independente da grandeza, da condição financeira, eu acho que isso também é muito importante, que sozinho você não vai, meu irmão. Porra, tem que ter pessoas foda ali do teu lado, e a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de pessoas, do que tá dentro delas, não do que tá fora, assim, sabe? Essas pessoas foram muito importantes na minha vida. Muito.